Uma elite amoral e mesquinha se revela nas delações da Odebrecht. Precisava vir alguém de fora, de uma jornalista, Carla Jiménez, do jornal espanhol El País, para no dia 17 de 4 de 2017, para nos dizer a verdade ou as verdades que precisamos ouvir. E aqui a nossa imprensa covarde está cada vez mais comprometida com política partidária e não vê a real situação em que o povo está vivendo, que eu agora passo a falar, sobretudo, da questão do movimento dos sem terras, a situação que está passando dos limites e as autoridades nada fazem ou fazem muito pouco para reverter este quadro. Veja nessas fotografias há quantos anos que o movimento do Sem Terra vem lutando, e felizmente temos o movimento do Sem Terra que luta para fazer com que a reforma agrária saia do papel. Nesta manhã de domingo, 23 de abril de 2017, o massacre anunciado teve mais uma cena deplorável. 10 homens armados cercaram uma família na frente da fazenda Norte América, município de Capitão Enéas, norte de Minas Gerais, lugar dos coronéis. Conforme o relato da família, os pistoleiros da fazenda impediram a família de passar na estrada e ameaçaram alguns sem terras do acampamento, a Vilmar Ribeiro. Os pistoleiros têm disparado tiros de arma de fogo e soltado foguetes na divisa do acampamento, ameaçando o povo e anunciando uma emboscada. A violência no campo aumentou em 2016 e no início de 2017. No ano passado foram assassinados 61 trabalhadores sem terra. Agora, uma nova chacina no Mato Grosso, com pelo menos 9 pessoas assassinadas. Diante dos últimos acontecimentos no Brasil, percebemos que os mecanismos de justiça, de garantia dos direitos e segurança, em quase todas as chacinas, massacres e assassinatos nos conflitos agrários, não são levados a tempo. O que sobra são as injustiças e o sangue dos trabalhadores que jorram, amando ou pelas próprias mãos dos latifundiários e dos barões do agronegócio. Em nota recente, a Sociedade Rural e o Sindicato Rural de Montes Claros colocam seus interesses acima da vida das pessoas. Estas entidades da classe das oligarquias rurais defendem não só o latifúndio, mas o latifúndio violento, devastador da natureza, o latifúndio das armas e das balas. Os ruralistas querem encobrir a concentração de riqueza, a lavagem de dinheiro, a grilagem e os assassinatos. Além dos esquemas como aqueles deflagrados na recente operação da carne fraca. A nós resta o choro, o sangue e o medo, mas que deixemos bem claro, nós não iremos embora. Hoje, a posse de parte do imóvel pertence às famílias do MST, através de um contrato feito entre o INCRA e as partes do processo. E foi corroborado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dias atrás, que suspendeu o processo de reintegração de posse. Reforma agrária já. Norte de Minas, 23 de abril de 2017, MST e CPT, juntos por um Brasil melhor. E neste momento, a gente passa a mostrar a carta do bispo de Juína, que também está passando por uma situação constrangedora, difícil naquele município. E as pessoas parecem que não cedem e não percebem que a vida é uma só. E com toda certeza não permite encenação. Por que não ajudar as pessoas a viverem com dignidade? Por que não ajudar as pessoas a viverem com decência, sendo este o mandamento do Senhor?
É preciso que as pessoas percebam: a vida é um dom de Deus e vamos lutar por ela. Vamos então à carta do bispo de Juína, que mandou esta carta às comunidades rurais, sobretudo por ocasião do encontro da SEBS. SEBS, um novo jeito de ser igreja. Carta ao povo de Deus. Queridos diocesanos, os pobres possuirão a terra. Queridos diocesanos e diocesanas, irmãos e irmãs na fé, anuncio com muita tristeza e com profunda dor o assassinato de 9 pessoas na região noroeste do estado de Mato Grosso, município de Colniza, distrito de Guariba, Gleba, Taquarossu. O Cristo continua sendo crucificado no meio de nós. Homens trabalhando, pais de família em busca do pão nosso de cada dia. Era quarta-feira, 19 de abril, por volta das 16 horas. Lamento esta atrocidade. Nossa região, bela da Amazônia, foi novamente manchada com derramamento de sangue. A região está em processo de emancipação, por ora ocupada em regime de terra sem lei. Contudo, é a lei do mais forte que prevalece em estado de barbárie. Os pequenos são dizimados sem proteção e os fatos quase sempre sem resposta. Não sabemos quem são os autores destas mortes, mas Deus o sabe. Também o sabem as instituições mediante perícia cuidadosa que foi feita pela equipe especial que acompanhou a tragédia. Esperamos e acreditamos que haverá justiça. Rezemos pela emancipação de forma pacífica e democrática da nossa querida região. Solicitamos a presença efetiva do Estado para evitar que outros fatos desta magnitude se repitam. Queridos amigos e amigas, rezemos pela paz na região. Conclamamos também que a região seja olhada com mais atenção e responsabilidade por parte do Estado, com mais carinho, com mais afeto, com mais respeito. Nossa região grita aos céus por melhor cuidado. Apelamos às autoridades que protejam o povo da região que se sente abandonado e sozinho no meio de tantos conflitos. Assentados relatam que sofrem o medo e sentem-se ameaçados e pressionados pelos venenos jogados em plena floresta amazônica, atingindo a agricultura familiar e a saúde das pessoas. Sentem-se oprimidos pelos poderosos do agronegócio. Não podemos aceitar que o projeto da região noroeste seja um projeto de morte, mas espaço para se viver bem e com liberdade, harmonia e paz entre todos os povos. Em meio ao primeiro encontro diocesano das comunidades eclesiais de base, a SEBS, realizado na Paróquia Sagrada Família, município de Colniza, de 21 a 23 de abril, tendo como tema os desafios dos tempos atuais. Temos a convicção de que o lugar da igreja é junto aos pobres, oprimidos e injustiçados, conforme o magistério do Papa Francisco. Deus abençoe com paz o seu povo. Colniza, 22 de abril de 2017. Dom Nery José Tondello, bispo da Diocese de Juína, Mato Grosso. É preciso que nós, como cristãos, sejamos capazes de agir enquanto é tempo. Dia 28, todos devem participar daquela manifestação em busca da nossa dignidade contra estas reformas que o governo de Michel Temer, golpista por natureza, tende a levar a cabo. Não foi eleito para isto. PMDB, PSDB e o DEM não têm capacidade, não têm moral para poder tirar direito dos trabalhadores. Vamos todos contra essa reforma e contra a corrupção. Muitos ministros estão acusados e o Supremo Tribunal Federal tem a palavra e a responsabilidade. E mais ainda, quando Michel Temer disse que
o Eduardo Cunha telefonou para ele dizendo que não ia colocar o impeachment em votação. Mas, diante da recusa do PT em ser conivente com as mentiradas de Eduardo Cunha, com as mentiradas do governo, o Eduardo Cunha resolveu votar contra o projeto, ou contra a Dilma, colocando o projeto de impeachment em votação. Isto nada mais foi do que uma retaliação. Senhores ministros do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, estão agora com a palavra e o povo espera justiça no campo e na cidade e ação enérgica contra os corruptos, não perseguindo apenas um partido político e querendo incriminar a qualquer custo ou a todo custo o presidente Lula e o PT.